Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência em nome de Jesus Cristo para mais um culto, não é? Para aprendermos a palavra de Deus e que durante a pregação da palavra de Deus, durante essa mensagem, não é? O poder de Deus se manifeste na vida de todos aqueles que estiverem ouvindo, aonde essa mensagem chegar em nome de Jesus, amém? Muito bem. Qual que é o segredo para que a palavra de Deus deixe de ser simplesmente uma informação, um conhecimento intelectual e passe a ser o poder de Deus? Qual o segredo para que a palavra de Deus se transforme em poder de Deus nas nossas vidas? Né? Hoje nós vamos aprender isso através da revelação da Escritura Sagrada pelo Espírito Santo e através do ensinamento de Jesus Cristo. Né? Então eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, Novo Testamento, capítulo 13, versículo 3. Está escrito assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, né, e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu porque não tinha terra funda, né? Não tinha profundidade. Mas vindo o sol queimou-a e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. No versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. No versículo 9, Jesus ressalta: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele quis dizer o seguinte: essa parábola é uma parábola considerada a chave para o entendimento das coisas espirituais. Então, quem tem ouvido, né, quem busca as coisas espirituais, preste muita atenção. Quando Jesus ele menciona essa parábola, não é, os discípulos eles não entenderam, né, da forma como foi relatado aqui, né, no princípio. Eles pedem para que ele explique melhor. Né, em particular, eles conversam com ele e pedem, e Jesus vai fazer isso. Lá no versículo 18, ele fala assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então Jesus já faz uma ligação entre o tipo de terra e o coração. Né? E arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então ele cita o primeiro tipo de coração, aquele que não busca o entendimento da palavra, aquele que não se preocupa em entender a palavra. Então esse é presa fácil do maligno, porque o maligno traz dúvida, confusão e tira toda a palavra de Deus da vida dele. Muito bem. No versículo 20 ele fala assim: Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Preste muita atenção, recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então esse segundo tipo de coração, aquela pessoa que anda na emoção, ela se baseia nas circunstâncias. Então, quando tudo está bem, ela fica alegre, ela recebe a palavra, ela comemora, olha, essa palavra é verdade e tudo. Mas quando ela sente alguma aflição, alguma angústia, quando ela tem que passar por alguma prova, então ela não está firme na palavra. E aí o que ela faz? Ela logo se ofende, e aí perde a sua bênção. No versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então esse terceiro tipo de coração são aquelas pessoas que ouvem a palavra, né, mas se preocupam com os prazeres do mundo, com as coisas, fama, com a riqueza do mundo, se preocupam mais com as coisas materiais. E assim sendo, deixam as coisas espirituais de lado. E o que acontece? As próprias coisas, os próprios bens, as próprias conquistas que eles tiveram, sufocam a palavra. E aí eles são derrotados. E aí no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Quando Jesus fala 100, 60 e 30, ele quer dizer em prosperidade, que é a multiplicação. Ou seja, que a pessoa é bem-sucedida, é abençoada. Muito bem. Quando Jesus ele fala essa parábola, ele mostra a importância da palavra de Deus, não é, sendo recebida por um coração preparado. Esse coração preparado significa um coração puro.
né? Então, dá para entender, eu queria que você fosse comigo, né? Um versículo muito conhecido, e agora a gente começa a entender muito claramente o que fala Provérbios, do Velho Testamento, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Né? O salmista ele fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, ou seja, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso pensar, a nossa consciência, o nosso modo de pensar. O nosso coração seria o nosso íntimo, não é? Então nós devemos preservar o nosso íntimo, né, de todas as coisas que são prejudiciais, nós devemos guardar. Mas por que se fala isso? Né? Porque é do coração que procedem as saídas da vida, ou seja, as vitórias. É do coração, né, que sai o poder da fé, o poder que vai fazer a semente, que é a palavra de Deus, germinar com autoridade, com poder, com sucesso. Né? Muito bem. Tito, eu queria que você fosse comigo lá no livro de Tito, lá no Novo Testamento agora, né? E nós fôssemos lá em 1 Tito, capítulo 1, né? Nós vamos ler no versículo 15. Né? Tito é depois de Timóteo, né? Você pode ir um pouquinho, é o livro antes de Hebreus, né? Tito, capítulo 1, versículo 15, fala assim, preste atenção nisso, todas as coisas são puras para os puros, mas tudo é, olha só, mas nada é puro para os contaminados. Então ele está querendo dizer o seguinte, todas as coisas são puras para os puros, aqueles que têm o coração puro. Para eles todas as coisas são puras, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ele compara os contaminados a infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então Tito ele compara, né, o entendimento e a consciência contaminados como uma infidelidade. Né? E ele fala que para essas pessoas todas as coisas não são puras. Ele sempre vai olhar com desconfiança, ele nunca vai receber a coisa com pureza, porque para ele nada é puro. Repetindo, preste atenção. Todas as coisas são puras para os puros, de coração, mas nada é puro para os contaminados, de coração. Olha só, infiéis. Antes o seu entendimento e consciência, que representa o coração, estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Uma pessoa que tem o coração contaminado, ele não confia em ninguém, ele não vai aceitar as coisas com boa intenção, ele sempre vai procurar o outro lado, ele sempre vai procurar o que está por trás das coisas. Em outras palavras, ele vai ser uma pessoa reprovada, porque ele nunca vai agir com amor, ele sempre vai agir com vingança e nunca vai ser sincero, né, naquilo que ele está se manifestando. Ele é uma pessoa que tem o coração contaminado. Muito bem, qual o conselho para que nosso coração possa, né, receber a palavra de Deus, e não somente como uma informação, como um conhecimento intelectual, e sim como um poder que se transforma, né, na nossa vida, né, no sobrenatural. Qual que é o segredo? Nós devemos guardar o nosso coração. Existem duas coisas que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, né, nós precisamos tomar cuidado com a influência, não é? E com os influenciadores, não é? Que são contrários, né, às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. É por isso que lá no livro de Salmos, né, eu queria que você fosse no Velho Testamento, no Salmo número 1, né, o primeiro salmo da Bíblia, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Fala assim, bem-aventurado ou felizes ou bem-sucedidos o varão ou a pessoa, né, que não anda segundo ou conforme o conselho dos ímpios, né? Ímpios são aqueles que são contrários à palavra de Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes olha só, temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, eles não se influenciam pelas coisas do mundo, mas buscam se influenciar pela fé verdadeira, pela palavra de Deus. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, uma pessoa que ela se resguarda, né, que ela não se influencia com pessoas que são contrárias à palavra de Deus, ela preserva a sua vida. Então, tudo que ela fizer vai prosperar. Mas existe um segundo aspecto. O primeiro é tomar cuidado com as influências
contrárias à palavra de Deus, com os influenciadores, né, ou com os influencers, né, do mundo, né, para que nossa mente não fique contaminada com suas ideias, seus pensamentos, suas práticas. Mas a segunda coisa é nós mesmos deixarmos de praticar tudo aquilo que possa contaminar nossa consciência. Lembre-se que Tito ele fala que tenha o entendimento e a consciência, né, contaminados. Então, o que seriam essas coisas que são práticas que contaminam, né? Eu queria que você visse isso, porque isso se refere às obras da carne. As obras da carne significam a tudo aquilo que nós buscamos contrários, não é, que estão contrários à palavra de Deus. Os prazeres que não estão de acordo com a palavra de Deus, que nos tornam inimigos de Deus. Gálatas capítulo 5, não é? Nós vamos ver claramente quais são essas coisas que assim são obras da carne e, portanto, podem trazer a contaminação para o nosso coração. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, então vamos lá, prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, imoralidade, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ou seja, disputas, contendas, brigas, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, duas coisas para nosso coração ficar puro. Nosso coração, que Tito define como o entendimento e a nossa consciência, eles precisam ficar puros, né? Quando nós tomamos cuidados com as influências do mundo, né? E também com as práticas que nós temos. Né? Fazendo isso, o que vai acontecer é que o nosso coração vai ser puro, e assim sendo, nós vamos ver Deus. Mas como ver Deus? Ver Deus significa ver Deus agindo e se manifestando na nossa vida. E assim sendo, as pessoas vão ver em nós, né, o poder sobrenatural de Deus. Nós vamos se tornar boas testemunhas do poder de Deus, porque Deus vai se manifestar através da nossa vida. Deus vai poder ser visto através das nossas vidas. Jesus, no célebre Sermão da Montanha, né, que é em Mateus capítulo 5, no versículo 8, ele fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, novamente, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Né? Então, ver a Deus significa verão Deus agindo na sua vida. Né? Manifestarão a presença e o poder de Deus, né, para as outras pessoas. Muito bem. Uma das coisas que nós precisamos entender também é que o pensamento do mal, né, o pensamento do mal, né, o nome disso é malícia, pensar em mal, né, levar as coisas para o lado mal, né, pensar sempre na coisa pelo lado mal. Isso daí também ele suja o nosso coração. E o apóstolo Pedro, né, indo lá para o final da Bíblia, no primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim. Pedro escrevendo para a igreja, ele fala assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, né? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que Pedro está falando? O seguinte: só vão crescer na fé, só vão crescer, não é, diante de Deus, só vamos crescer espiritualmente aquelas pessoas que não olharem as coisas com malícia, né, com fingimento, com inveja, né, com murmuração. Aquelas pessoas que não viverem apontando defeitos, que vierem acusando os outros, sabe? Essas pessoas, então, elas não crescem, elas acabam não crescendo por causa disso. E aí ele fala no versículo 3, se é que provastes que o Senhor é benigno. O que ele quer dizer que se é que provastes que o Senhor é benigno? Ele quer dizer o seguinte, que o Senhor, ele é o bem. Então, nós temos na nossa vida, não é, a escolha entre o bem e o mal. Não é? O bem são as coisas de Deus. Então, se você conhece que Deus é o bem, não é? Que Deus é amor, que Deus é justiça, então nós devemos pensar e agir de acordo com o que nós cremos, né? Manifestar a nossa fé. Muito bem. Isso tem muita ligação, não é? Um segredo também que deve ser ensinado, não é?
com a forma como nós olhamos as coisas. Mateus, voltando lá em Mateus de novo, lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele vai trazer um outro ensinamento que diz respeito ao coração e a forma de nós preservarmos o nosso coração puro. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo, ou a lamparina, ou a luz do corpo, são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Luz significa a presença de Deus, o poder de Deus. No versículo 23 ele fala assim, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou seja, terá trevas. Se porém a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas. Então ele quer dizer o seguinte, quando nós olhamos as coisas, se quando nós olhamos pessoas, a gente sempre procurar entender aquilo que a pessoa faz com bons olhos, se nós sempre tivermos bons olhos, dentro do nosso coração não vai ter sentimento de vingança, de raiva, de indignação, de murmuração. A gente vai sempre olhar com bons olhos. E nossos olhos são a luz, né, da nossa alma. Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, ou seja, nosso coração vai estar puro. E sendo puro, nós vamos ter o quê? A presença de Deus, porque nós vamos ver Deus em nossas vidas. Mas se forem trevas, né, então a gente já viu aí, Jesus ele fala assim que com trevas, né, será a tua vida, né? Você vai estar envolvido com as coisas do maligno. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele fala também a respeito de nós confiarmos na justiça de Deus. Para nós preservarmos o nosso coração, nós temos que aprender a confiar em Deus e deixar de procurarmos fazer vingança, nos vingarmos por nós mesmos, tentarmos fazer justiça, sabe? Pessoas que querem pagar, né, o que a pessoa fez de mal para ela, com um mal maior, né, querer se vingar, né, querer retalhar. Romanos capítulo 12, versículo 19, nós podemos ler do versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha só que fala, dá de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo, né? Ou seja, poder de Deus sobre a sua cabeça. No versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então você vê que tudo aquilo que Jesus falou em Mateus, nós estamos vendo a repetição nos outros ensinamentos, né, da Bíblia, em outros livros, né, Romanos, nós estamos vendo tudo aquilo que mantém o coração puro, né? A prática, né, que nós devemos ter para que o nosso coração sempre fique puro e para que ele possa resultar em poder de Deus. Né? Muito bem. Agora, voltando lá para Mateus, né, que eu tinha citado, é importante para que nós possamos manter o nosso coração puro, nós temos uma posição firme. Né? Nós temos que preservar o nosso coração. Lembre-se que nós lemos, né? Sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas qual a forma de guardarmos o nosso coração? É tendo uma posição firme. Mateus capítulo 5, versículo 37, o Senhor Jesus ensina como fazer isso. Ele fala assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que Jesus quis dizer com isso? Nós precisamos nos posicionar. Para que nosso coração permaneça puro, nós temos que nos posicionar firmemente. Não é só a falar assim para agradar as pessoas, não é querer agradar as pessoas, não. Não é não, é ter uma posição firme. É sim para as coisas de Deus, sim para as coisas puras, sim para a prática de Deus, sim para conviver com pessoas que praticam a palavra de Deus, e não para o pecado, não para as coisas do mal, não para as coisas de malícia, não para os influenciadores malignos, né, ligados às coisas do mundo, contrários à palavra de Deus. Nós temos que saber falar sim para as coisas de Deus e não para as coisas que são contrárias às coisas de Deus. Então, se uma pessoa vem te falar alguma coisa que vai te trazer para o teu coração sentimento de mágoa, sentimento de ira, sabe, vem sujar teu coração com decepção, acusando irmãos, acusando pessoas, todas as pessoas que fizerem isso, nós temos que falar, não, eu não estou disposto a sujar meu coração, eu não quero ouvir isso. Ah, mas isso daí, como é que vai ser feito?
isso daí nós vamos entregar na mão de Deus, nós vamos fazer o que a Bíblia fala. Não é? E a Bíblia fala para a gente tratar todas as pessoas que fazem mal, de que forma? Mateus 5, não é? Jesus ele ensina, aqui no versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. No versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. No versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Então, se nós quisermos preservar o nosso coração puro, nós não podemos ser bonzinhos, nós temos que ser firmes. É sim, sim, não, não. Sabe, não temos medo. É isso que vai manter o nosso coração. E nós agora já aprendemos a como fazer isso, amém? Então eu quero convidar você a baixar sua cabeça, queria que você fechasse seus olhos e fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai, porque a Tua palavra nos ensina a como receber a Tua palavra em nossa vida. E essa palavra se transformar em poder de Deus e não em um simples conhecimento bíblico. E para isso, nós aprendemos a conservar, a guardar o nosso coração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aonde essa mensagem chegar, que chegue juntamente com ela o Teu poder, meu Pai, e que a vida de todos aqueles que ouvirem essa mensagem sejam impactadas pelo conhecimento e a revelação do Espírito Santo, aonde essa palavra chegar, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo, não é? E não se esqueça que na quarta-feira o professor Nessim vai dar continuidade, né, à revelação de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento, através da língua e dos mistérios da língua hebraica, né, e dos usos e costumes judaicos, das festas e tudo aquilo que cercava, né, a revelação, né, 1500 anos antes de Jesus Cristo nascer, do Messias, né, que é o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não perca, né? Quarta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até lá em nome de Jesus.